Primeira coisa, as pessoas não vão deixar de comer, as pessoas não vão deixar de ter necessidades básicas, né, de escola, educação, alimentação. Então, se as pessoas não vão ter a necessidade, o mercado continua a existir. Isso a gente precisa ficar bem claro, que o mercado continua a existir. O que muda nisso? As políticas. O que a gente tem que entender é que a gente está vindo de um pós-Covid, e quando a gente vem de uma catástrofe tão grande igual a essa, isso gera alguns impactos, porque as pessoas elas deixam, em algum momento, de consumir, ou elas têm novos hábitos. A China, por exemplo, era um país que crescia-se muito. Ela não está crescendo mais da forma que crescia, porque foi reduzido o consumo da população. Como é que você reduz o consumo da população? Você restringe a circulação. As pessoas consomem mais do que elas precisam. Você sabia disso? As pessoas consomem porque elas passam a visualizar, elas passam a ser impactadas por marketing, elas passam a ser impactadas pela ação de simplesmente caminhar e um vendedor encontrar e oferecer uma coisa que ela não precisa. Isso fomenta o mercado, ela consome aquilo que ela não precisa e isso vai girando toda uma cadeia. Então você pega a China, está nessa situação que está consumindo pouco, o mundo vai ter que produzir menos. Se o mundo produz menos, teoricamente está produzindo menos porque tem menos pessoas comprando, ou seja, menos dinheiro circulando. Menos dinheiro circulando, o mercado imobiliário ele é impactado pelo dinheiro, né? Seja pelo crédito, ou seja pela liquidez do mercado. Então, quando as pessoas passam a consumir menos, isso também gera uma demanda menor. Gerando uma demanda menor, as empresas produzem menos. Empresas produzindo menos, menos geração de emprego. Menos geração de emprego, menos renda. Menos renda, menos capacidade de compra. Os bancos olham para isso e falam assim, se as pessoas estão ganhando menos, se as pessoas estão ficando desempregadas, eu vou emprestar menos. Então, tudo isso freia a economia no mundo. O Brasil tem uma situação atípica, porque o mundo está vivendo algo que o Brasil já se antecipou. O que aconteceu? O Banco Central brasileiro, ele interviu na Covid antes. Interviu como? A partir do momento que a gente botou dinheiro demais na mão da população, a população consumiu. Isso gerou uma inflação que no meio do ano passado, estamos falando aí de 2021, nós estamos em 2022, no meio de 2021, a gente já começou a viver os efeitos dessa inflação. A gente viu o GPM acima de 30%, o IPCA batendo acima de 10%. O Banco Central começou a subir a taxa Selic, hoje nós estamos falando da taxa Selic quase em 14%, 13,75%. O que já começa a refletir em 2022, no final de 2022, uma freada à inflação. Então, nós estamos falando que a inflação está caindo, está saindo lá de 2 dígitos e descendo, ela tende a ir para o teto da meta, e quando ela faz isso, o teto da meta, a gente começa a ter uma estabilização. Então, a tendência é que o Banco Central começa também a reduzir os juros daqui para frente. Reduzindo os juros, começa a ficar mais barato o dinheiro novamente, as pessoas tendem a voltar a consumir. Então, isso é um stick-puxa dos dois lados da economia. Você puxa os juros para reduzir o consumo porque a inflação está muito alta. O que a inflação tem a ver com isso? Se a inflação está alta, o dinheiro que você tem não dá para você comprar a carne. Então a carne fica muito mais cara. E quando começa a ficar muito mais cara, chega uma hora que os R$1.000 que você tinha, que comprava, 50 quilos de carne, exemplificando aqui, ele compra só 30. E daqui a pouco não dá mais para você se alimentar. Então o governo ele tem que fazer isso, porque senão a inflação reduz a sua capacidade de consumo, porque o dinheiro, a renda sua, ela não acompanhou a inflação, ou seja, a empresa ela não foi lá e te deu também 30% de aumento, ela te deu 10%, ou seja, a sua capacidade de compra diminuiu. Então quando isso começa a acontecer, o governo, o Banco Central no caso, tem que intervir para poder fazer com que a Selic reduza a circulação de dinheiro, ou seja, o investidor começa a ser remunerado tão bem quanto aplicar no mercado de risco, ele começa a ser remunerado tão bem para deixar o dinheiro parado. Ele opta por parar o dinheiro. Então, quando ele para o dinheiro para de circular, isso também vai freando a economia. Então, aqui dentro do Brasil, a gente agiu de forma antecipada a esse movimento de frenagem da economia para tentar evitar um excesso, um rompimento da inflação, aonde a população passa a perder o poder de compra. Só que é o problema, o mundo está vivendo isso agora. Então, o Brasil imagina o seguinte, é como se fosse um bolo. O Brasil é uma fatia desse bolo. Então, a fatia desse bolo, o Brasil é uma fatia grande, porque é um mercado grande, um potencial grande. Só que o Brasil faz parte do mundo, que é o bolo. Se o bolo reduzir, o Brasil literalmente vai reduzir também. Não tem como ele não reduzir, porque o Brasil, no mundo globalizado, ele oferta seus produtos para a China, por exemplo. Se a China está consumindo menos, o Brasil vai vender menos. Então a gente tem uma chance de ter uma economia mais estável aqui? Tem. Porém, se o mundo reduzir, o Brasil também reduz. Então o mercado de 2023 pode ser impactado por isso.
sem falar de política. A gente tem que avaliar o que vai ser feito aí com esse novo governo do Lula, quais são os programas que ele vai implementar, quais são as ações, mas cabe dizer que 2023 não vai ser um ano fácil para ninguém, nem para o Brasil, nem para a China, nem para a Rússia, nem para os Estados Unidos. Vai ser difícil para todo mundo. Enfim, turma, se você quiser mais informações, vou deixar o link aqui embaixo. Vou te pedir o seguinte, não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar. A gente está começando esse trabalho aqui, você sabe que quem acompanha a gente no Instagram também, não é uma coisa nova para a gente de estar falando e comunicando. Aqui no YouTube esse canal é novo, a gente está trabalhando e precisa dos seus comentários para saber se está fazendo sentido, para saber o que mais a gente pode estar colocando aqui que possa estar te ajudando. Fechou?